processo de renovação de contrato de Piquerez. Queria dizer para o Juca que uma parcela dessa nano, não sei o que torcida que você está criando aí, ela não mostra soberba, não. Ela mostra até fragilidade, fraqueza. Eu vou me agarrar no que me resta. Porque sabe que no sul-americano está uma vergonha, que no brasileiro não vai ter chance nenhuma. Então, o que resta? O paulista. Né? Valorizar o paulista como uma conquista sensacional. É o que sobrou. Porque o que vem pela frente é triste. Em relação ao Palmeiras, maravilhoso, jogou bem, esmagou o Corinthians. No sábado, eu participei do Fim de Papo e fiz ficou meio assim, chocante, que olha, o Palmeiras esmagou tanto, foi tão superior ao Corinthians, que me lembrou o meu querido Arsenal contra o Real Madrid. Opa, que isso? Não, foi. Aconteceu, o Arsenal esmagou o Real Madrid, assim como o Palmeiras esmagou. Agora, mais uma vez, o Abel me chateia, para não dizer outra coisa. Mesmo na vitória, a arrogância dele permanece. Isso que você perguntou, foi uma exibição, foi a melhor exibição do Palmeiras dos últimos tempos, sim. O Palmeiras não vinha jogando bem. E jogou muito bem. Jogou o que se esperava dele, com esses reforços, o Paulinho entrando, né, o Vitor Roque mais atuante e tal, fazendo gol, quando o gol não sendo anulado. Mas ele, não foi a melhor atuação, vocês só olham para resultados, aquele jogo que nós perdemos foi melhor do que é. Ele não se contém, eu já fui taxado de mal-humorado durante muitos anos, quando eu fazia o cartão verde lá na TV Cultura. Mas o mal-humorado de plantão nos últimos anos do futebol brasileiro é o Abel. Mas voltando para a bola jogada, o Palmeiras mostrou aquilo que se esperava. Teve até um desfalque lá em cima do jogo, entrou, o Murilo sentiu uma contusão. Tem elenco, tem jogador, tem tudo a seu favor, só não tem a seu favor lá no Barueri, porque um jogo como esse, para levar 19 mil torcedores, é um vexame. Derby é para ser jogado em estádio que reúna no mínimo 50 mil pessoas para cima. Mas mostrou, por isso está liderando o campeonato, que tem muita lenha para queimar, vai ser o grande protagonista do campeonato ao lado do Flamengo. E por que não achar que tem chance do Mundial? Por que não? O time que tem, jogadores que tem, experientes e tal, pode fazer brilhareco lá fora, sim. Arnaldo, estou te olhando aqui enquanto o Trajano fala, você está só balançando a cabeça aqui. Estava concordando? Estava concordando, não discordando. Eu também acho que o Palmeiras não assume isso, publicamente, mas o Palmeiras montou um time para disputar um Mundial com alguma chance. Você não teria investido essa bala. Vamos combinar, né? E o Palmeiras tem jogadores muito bons, acho que dessa vez... Eu estava vendo aqui, Luiz, a escalação, né? Bruno Fux acabou de chegar. Sim. Micael acabou de chegar. Emiliano Martins acabou de chegar. Vitor Roque acabou de chegar. Facundo Torres acabou de chegar. Lucas Evangelista, que não jogou. Exato. Então, esses 5 que começaram contra o Corinthians acabaram de chegar. Mais o Felipe Anderson, que veio na janela do meio do ano passado. E que agora que está se encontrando mais. Quando veio também o Maurício. Aí o Trajano cita o Lucas Evangelista, o Paulinho que entrou. O Palmeiras, nas 2 últimas janelas, o Palmeiras foi muito além de qualquer outro clube, inclusive do Flamengo, para formar um elenco. Eu acho que o Abel não dá para ter mau humor com tanto jogador bom, cara. Né, Trajano? Mas a gente vai... O mau humor é quando você não tem nada. Quando, sei lá, o Abel acho que não precisa ficar tanto na defensiva. E aí, enfim, o time fez uma partida boa. Eu acho que isso deu a perceber, né? Eu acho que a gente não estava conseguindo ver a qualidade dos jogadores do Palmeiras com um time desempenhando bem em campo. Isso a gente não tinha conseguido até então. Conseguimos ver. Aí tem um outro detalhe, que aí, nessa largada, nessa maratona até o Super Mundial, aí é melhor que o Flamengo. É o Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras já ganhou as 2 na Libertadores. Pouquíssimos times ganharam as 2 na Libertadores. O Flamengo perdeu do Central Córdoba, em casa, e deu aquela chacoalhada. Então o Palmeiras está confortável na Libertadores e
está com 7 pontos no Brasileiro. Então, aí, pelo elenco que o Palmeiras montou, eu acho que está condizente com o que eu esperava. E o grupo do Palmeiras no Mundial não é nada... o grupo. Porto. Alguém está acompanhando o Porto jogar? Tá difícil o Porto. Você é o europeu do grupo do Palmeiras. Não estou dizendo que o Palmeiras é favorito a conquistar o Mundial, mas acho que o Palmeiras tem chance de surpreender. É um dos brasileiros que tem chance de surpreender. Mas, né, é aquilo. É uma temporada que a gente não sabe ainda qual vai ser a prioridade de cada time. Eu acho que o Palmeiras montou um elenco proporcional ao que o Botafogo montou ano passado. Pelo menos para brigar por Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo, que é difícil. Ele não conseguiu ainda na Era Abel. O Flamengo do Jorge Jesus conseguiu, o Botafogo do Arthur Jorge também. E quem sabe, é o que a torcida do Palmeiras quer, cara. Não é só a brincadeira da esquina, né? Ou não tem Mundial. É cada vez mais difícil, nesse formato ainda mais, mas a gente não sabe também, não tem a menor ideia de como os europeus vão encarar esse Mundial. Se vão encarar no final da temporada, como eles encaram aquele no formato tradicional, que é no meio da temporada, o Interclubes, ou se vão encarar para valer, se o Guardiola vai achar uma oportunidade, já que ele está fora da Champions, não vai ganhar o inglês, de ganhar o Mundial em cima de outros europeus. Pode acontecer, a gente não tem ideia ainda, é uma primeira edição. E acho que o que o Palmeiras fez foi montar um elenco milionário, investiu mais do que em todos os tempos, para disputar todas as competições com chance de vencer, incluindo o Mundial, por que não? Tem chances, Mauro? Porque esse Mundial sempre foi colocado, pelo menos nos debates, como inalcançável, num patamar muito diferenciado para os brasileiros, por conta da presença maciça dos europeus. Mas, claro, tem que ver como eles vão encarar essa competição. Para você, o Palmeiras tem chances consideráveis ou é sonhar muito alto? Eu não vejo a menor chance para qualquer clube não europeu, exceto se os europeus tratarem a competição como algo totalmente irrelevante, né? Vamos lembrar que o Arnaldo falou do Guardiola. Quando jogou contra o Fluminense, no final de 2023, o Haaland e o De Bruyne foram passear na Arábia Saudita. Ele nem escreveu. Aí levou para lá, mas não escreveu porque ele percebeu que não precisava. Deixou os dois assistindo lá de fora. Fosse um jogo de Champions League ali, decisivo, teriam jogado os dois. Então ele percebeu que não era realmente necessário. Passou o rodo no Fluminense, né? Mas o Diniz gostou. O Diniz deu uma entrevista outro dia falando que não, 15 minutos dominamos e tudo, que nem aquele ganhamos no segundo tempo. Teve isso também uma vez. Mas foi um massacre. Com poucos segundos já estava 1-0, não tomou conhecimento. E pode acontecer isso que o Arnaldo falou. Você pode pegar um time como o City, que no máximo, se ganhar alguma coisa, será a Copa da Inglaterra, que é o único título possível nessa altura, para quem está acostumado a ganhar o inglês todo ano, fora uma Copa aqui, outra ali, ganhou uma Champions na temporada retrasada, ele pode olhar e falar, cara, isso é um título mundial. Porque a diferença que é o outro lado da moeda, né? É um título mundial para um europeu em que ele vai ter desafio técnico, desde que outros europeus também encarem com seriedade. No Mundial de final de ano, tradicional, aí, não tem desafio técnico para o europeu. Não tem. Então eles olham e falam, cara, isso aqui não tem o peso de uma Liga dos Campeões nem de perto. Ou sei lá, né, se o Real Madrid perder a Champions e o Espanhol, por exemplo, o Real Madrid também pode... Nesse momento está 3-0 o Arsenal e ele não está liderando o campeonato. Então, ele pode amanhã também falar, cara, essa é uma chance de ganhar, porque vai ter o desafio. Né? Se tudo correr como dentro de uma certa normalidade, os europeus... Já é feito o negócio para a partir das quartas de final, pelo menos, só ter europeu. Você olha a tabela, ela é feita para ter só europeu. Então pode ter um penetra ali, pode ser o Palmeiras o penetra, pode ser um outro time não europeu. Mas o torneio é feito para... O que a FIFA quer ali, na minha visão, é ter uma Champions só para ela. Né? A minha versão da Champions League, com os europeus dominando. Se tiver um penetra ou outro, com um bom time, ok, também não tem problema. Mas não deve ser mais do que um. Se tiver dois, nossa, vai ser quase um milagre. Mas é claro que se eles não levarem então a sério, se tratarem com um certo desdém, de uma forma meio blasé, isso pode dar chance a boas equipes bem montadas, mas não vai dar para jogar como jogou, por exemplo, contra o Chelsea. Super mega retrancado, empurrando o jogo para tentar decidir nos pênaltis ou como for. Eu acho que nesse torneio os times vão ter que jogar, vão ter que sair mais, que é fase de grupos, tem que se classificar, depois vai ter o mata-mata. Mas assim, tem que melhorar muito, né, para o Palmeiras ser competitivo. Está muito longe disso. Embora o técnico diga, eu não vejo as entrevistas dele porque nada me acrescentam, nada, zero, mas pelo que ele teria dito aí, né, de que só se analisa pelo resultado, não, se analisa o jogo.
não só o resultado. O Palmeiras não jogou bem, nenhum jogo desse. Contra o Botafogo foi muito mal, né? Venceu o Sport, aquele jogo polêmico dos pênaltis, também não fez uma grande partida. Sábado, sim, contra o Corinthians jogou muito bem. E na final, o Paulista não jogou bem também. Hora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para vocês que o Verdão vai tentar, nas próximas semanas, a renovação de contrato de Piquerez, lateral esquerdo do uruguaio, que voltou muito bem depois de uma lesão importante. Foi inclusive do Piquerez o primeiro gol na vitória por 2-0 contra o Corinthians no último sábado na Arena Barueri. Também já havia dito para vocês com exclusividade, num vídeo aqui no canal, que o Piquerez pretende ser negociado na metade do ano. Ele entende que, por já estar há bastante tempo no Palmeiras e está chegando numa idade importante, precisa se mudar para o futebol europeu, senão ele depois vai ter muita dificuldade de se encaixar. O Palmeiras prefere ficar com o Piquerez, mas, atento às condições do mercado, prefere a renovação de contrato de forma imediata. Piquerez tem vínculo até dezembro de 26. E se não for vendido na metade do ano, precisará renovar ainda nesse ano para que não corra o risco o Palmeiras de perder o jogador de graça na próxima temporada. Também já havia dito para vocês que a busca pelo Mauro Júnior, lateral esquerdo, que pertence ao PSV e está em fim de contrato, também tem a ver com essa possibilidade de o Piquerez não renovar o contrato. Dois excelentes laterais, ainda acho o Piquerez melhor, mas o Mauro Júnior também tem bastante capacidade e é lateral brasileiro. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!